Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada na lógica por trás de um argumento bem polêmico sobre relacionamentos modernos. Um argumento que veio de um texto que viralizou na internet. A ideia aqui é desmontar esse ponto de vista, sabe? Entender o raciocínio passo a passo, exatamente como foi apresentado na fonte original. E bom, já para começar, essa é a tese principal, a ideia que guia tudo. A fonte parte dessa afirmação forte. A solidão masculina não deveria ser vista como um fracasso, mas sim como uma decisão lógica no mundo de hoje. É a partir daí que todo o resto do argumento se desenrola. Certo? Vamos ao primeiro ponto. O texto original enquadra a coisa toda como uma análise de custo-benefício, vista puramente pela perspectiva masculina. É como se a gente estivesse olhando para uma planilha de prós e contras, bem friamente. Para defender a ideia de que ficar sozinho é racional, a fonte faz uma analogia. Pensa assim: você entraria num carro que tem 70% de chance de sofrer um acidente grave? Provavelmente não. A decisão lógica é ficar de fora. O texto, então, aplica essa mesma lógica fria dos números aos relacionamentos. E agora a coisa fica mais séria. O argumento vai fundo numa metáfora principal que o texto usa para descrever os riscos que, segundo ele, os homens enfrentam nos relacionamentos de hoje. A visão aqui é que um homem, quando começa um relacionamento, não está entrando numa parceria. Ele está, na verdade, sentando numa mesa de apostas onde a casa, supostamente, tem uma vantagem enorme. E olha, a aposta nesse jogo, segundo o texto, é altíssima. A alegação é que os homens estão colocando na mesa seus bens mais preciosos: estabilidade financeira, emocional, saúde mental e até mesmo uma bela fatia do que eles vão ganhar no futuro. E esse gráfico aqui deixa o risco bem visual, né? Se liga. A fonte alega que 70% dos jogadores simplesmente perdem tudo. Fim de jogo. Dos 30% que ganham, metade chega à conclusão de que o prêmio não compensou o risco todo. No fim das contas, sobram só 15% de resultados que dá para chamar de realmente positivos. Ok, seguindo o raciocínio do texto, o foco muda. Agora o papo é sobre outro ponto central, o que a fonte descreve como as expectativas femininas nesse chamado mercado de relacionamentos. Essa citação, que é direto do texto original, é usada para ilustrar, de um jeito bem direto, o que a fonte alega ser uma desconexão gigantesca entre o que é exigido e o valor percebido nesse mercado. E essa tabela aqui tenta colocar esse contraste na prática. De um lado, uma lista do que seriam as exigências mais comuns vistas em perfis de namoro. Do outro, o que o texto descreve como a realidade do homem comum. Tá, mas de onde viria essa suposta inflação toda nas expectativas? De acordo com o argumento que a gente está analisando, a resposta estaria na tecnologia, mais especificamente nas redes sociais e nos apps de namoro. A lógica apresentada é que os aplicativos criaram uma falsa sensação de abundância. A validação de receber centenas de matches acabaria distorcendo a percepção do próprio valor nesse mercado de relacionamentos, entende? Aí o texto vai além e descreve o que ele chama de um padrão previsível. É basicamente uma linha do tempo que, segundo esse argumento, muitas mulheres seguiriam, ajustando as prioridades e as exigências conforme a idade vai chegando. E para botar mais lenha nessa fogueira da percepção distorcida, a fonte cita um dado de um estudo, o de que 80% dos homens seriam classificados por mulheres como abaixo da média em atratividade. O ponto destacado aqui é que isso é matematicamente impossível, né? A média, por definição, é um meio. Não tem como 80% estar abaixo da média. Certo. E aí, diante desse cenário todo descrito pela fonte, qual teria sido a reação masculina? O texto argumenta que, em vez de ficar se lamentando, os homens simplesmente se adaptaram. A ideia principal aqui é que, em vez de encarar a solidão como um sofrimento, os homens teriam, segundo o texto, reestruturado suas vidas para transformar isso em algo gerenciável, ou quem sabe até positivo. E as soluções seriam bem práticas, olha só. A fonte detalha como os homens teriam encontrado substitutos para as funções que, tradicionalmente, uma parceira cumpriria. Basicamente, transformando o que seria um bug do sistema numa feature, numa vantagem. Na sequência, o texto faz uma comparação bem direta de como homens e mulheres, lá pelos seus 30 e 40 anos, supostamente lidariam com a vida de solteiro, pintando um retrato bem diferente para cada gênero. Bom, e agora a gente está chegando na reta final do argumento. Vamos ver quais são as previsões e o veredito final que a fonte apresenta para essa dinâmica toda. E essa frase aqui é talvez a mais categórica de todo o texto.
A fonte insiste que essa discussão não deveria ser sobre misoginia ou questões sociais, mas sim sobre a lógica fria de um mercado onde as leis de oferta e demanda seriam absolutas. Para defender a ideia de que o jogo tem cartas marcadas, a fonte apresenta essa tabela de supostos duplos padrões. A mesma preferência seria julgada de maneiras totalmente diferentes dependendo do gênero de quem a expressa. E a conclusão que o texto apresenta é bem pesada. Não existe uma proposta de solução. Pelo contrário, a previsão é de um futuro com isolamento crescente e até impactos demográficos. Um cenário que, segundo essa visão, só mudaria quando a dor ficasse insuportável para a sociedade inteira. E no fim de tudo, depois de olhar para todos esses pontos, a gente fica com a questão central que o texto levanta. Afinal, o que estamos vendo é a simples e inevitável dinâmica de um mercado, regida por escolhas racionais, ou será que, como o próprio texto sugere, estamos olhando para as regras de um jogo com cartas marcadas? A reflexão, claro, continua.